Pessoal, hoje começa a quarta temporada do seu curso de marcenaria. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a fazer as espigas redondas, aquelas espigas tradicionais com as bordas, com as quinas arredondadas. E a fêmea com os buracos redondos. É uma espiga mais tradicional, você precisa saber como fazê-la também manualmente. Além dessa primeira aula, você vai ter aulas de como fazer puxadores rústicos, faremos muitos puxadores rústicos, muitos modelos de puxadores rústicos, modelos de dobradiças rústicas, entre outros gabaritos e coisas que você vai aprender, como usar aquele trilho com outras máquinas, gabaritos que vão te facilitar muito. Outros modelos de espigas, outras funções, mas hoje a aula será sobre a espiga redonda. Uma novidade que eu preciso te passar sobre a quarta temporada, que você vai entender a partir de agora. Na quarta temporada nós colocaremos cortes. O que são cortes? Serão aulas já passadas, aulas que você já assistiu, que serão cortadas. Nós vamos colocar as principais partes dessas aulas, um resumo dessas aulas, porque muitos de vocês não têm tempo de assistir a aula inteira, então nós abrangeremos e ajudaremos mais pessoas com pouco tempo. Nós vamos fazer um resumo, então toda vez que você ver uma aula durante o dia escrito resumo da aula 1, resumo da aula 10, ou corte da aula 15, corte da aula 20, você já sabe que isso se trata de um corte. Ou seja, não será a aula inteira, será a parte principal. E algumas das nossas aulas têm vários assuntos, por isso nós dividiremos essas aulas. Você vai ter a aula inteira e aulas resumidas só com as partes de cada assunto. As aulas normais, o horário normal, segundas, quartas e sextas continuarão normalmente. Essas aulas serão colocadas geralmente durante o dia. Então, se você vir um resumo, um corte, chamado com a faixa corte da aula tal, e você saber que já assistiu essa aula, você não precisa assistir de novo. Ou se quiser assistir, você assiste novamente, não há problema nenhum. Só estou te avisando porque essa será a novidade da quarta temporada. Os cortes, além das aulas novas, como eu disse, segunda, quarta e sexta-feira, que serão mantidas normalmente às 19 horas. Vamos começar com a aula de hoje, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com espiga. Ainda as espigas, tá faltando algumas espigas para você, tá faltando espigas de janela, tá faltando espigas de portas, mas hoje eu vou trazer uma espiga redonda. Eu gosto de fazer, tô acostumado a fazer aquela quadrada, eu não me importo muito dela ser redonda. Eu dou preferência à quadrada porque a quadrada me dá um encaixe mais firme, mais seguro, ela me dá mais rapidez e dá praticamente a mesma resistência da roliça, mas você precisa também saber fazer aquela roliça, aquela que as partes inferiores e superiores sejam redondas. Isso aqui é um pedaço de eucalipto, isso aqui é um pedaço de peroba, um cabo de peroba, aquele que a gente usa sempre para fazer os exemplos. Esse eucalipto aqui é um tuco de eucalipto, vai dar para fazer esse exemplo. Ele tá com essa parte aqui faltando, mas não vai afetar porque a parte do encaixe será a ponta, então nós vamos desconsiderar essa parte que está errada. Ele tem 6,5 de largura, 12,2 de espessura. A peroba que vai receber esse encaixe, essa espiga, tem 7 centímetros. Eu já dividi o 7 por 2, dá 3,5. Então eu já fiz a divisão dele aqui, já achei onde é que tá o meio dela, onde vai ser o furo da nossa espiga, a nossa fêmea. E o eucalipto será o macho. Como ele tem 2,2, eu vou jogar 1 centímetro aqui dentro de espessura de espiga. O tamanho da espiga vai ser, a espessura dela vai ter 1 centímetro, para não ficar fraco. Aquela regra que eu já te ensinei dividir por 3. Então ela vai ficar uma espiga resistente. Como ela tem 7 centímetros de largura, eu já medi aqui 7, eu considerei de cada borda para dentro 1 centímetro. Daqui para cá 1, marquei, daqui para cá 1, marquei. Me sobrou exatamente 4,5 centímetros. Eu fiz a mesma coisa aqui. Nem tracei, mas vamos fingir que eu tivesse traçado os 90 graus aqui com o esquadro. Você vai colocar o esquadro aqui na lateral, vai marcar, vai achar onde está os 90 graus exatos, onde vai ser a sua espiga. Eu até vou fazer o traço para que fique mais exato, 90 graus. Com o risco de 90 graus, eu coloco ela deitada e eu consigo riscar a espessura exata dela. Já tracei aqui os 2 riscos, que é a espessura da peça que será o macho. Ok, até essa parte você já aprendeu nas outras aulas. Da borda para dentro, eu vou jogar o mesmo 1 centímetro que eu joguei aqui. Como eu marquei daqui para cá 1 e daqui para cá 1 centímetro, eu vou marcar daqui para cá 1 centímetro, daqui para cá 1 centímetro. Já marquei. Essa distância que sobrou será o buraco da fêmea, que vai dar os mesmos 4,5 centímetros que vai dar aqui de sobra, porque eu vou cortar dessa parte para dentro até aqui, até 1 centímetro, e daqui para cá até 1 centímetro, me sobrando 4. E espessura 1 centímetro de largura. Então essas são as marcações limites que eu preciso fazer o furo dessa espiga. Pessoal, os mesmos 4,5 que a gente tirou aqui de distância de um risco ao outro, deu aqui 4,5, tá batendo aqui 4,5. Agora eu vou usar uma broca, como ela vai levar 1 centímetro, eu vou usar uma broca de 1 centímetro, aquela 3/8, 10 milímetros para fazer esse furo. Como eu vou fazer ela redonda, a regra vai mudar. Eu sempre faço primeiro o macho, depois a fêmea. Como ela vai ser redonda para que ela bata, eu vou fazer primeiro a fêmea. Eu vou fazer propositalmente ela um pouco errada, um pouco mais grossa, para poder ir acertando, porque como a fêmea vai primeiro, o que vai mandar agora vai ser a fêmea. Aqui faz primeiro, é a peça que manda, é o lado que vai mandar. Vou pegar 2 sarrafinhos finos e colocar aqui, fazer um L, para fazermos aquele gabaritozinho rápido que a gente faz com preguinho, para fazer o furo em pé, nos 2 lados, para que o furo saia correto. Vou montar isso aqui rapidinho, a gente já volta a fazer esse furo. Vamos montar o gabarito. Metade de 1 centímetro, meio centímetro. Então o meio vai no meio da linha, posiciono no meio centímetro no meio, e eu risco para lá meio centímetro. Mais aqui, mais para esse lado da linha, mais pro final da linha, mesma coisa. De meio centímetro. Mesma coisa para cá, 5 milímetros. O meio centímetro no meio da linha, em cima da linha exatamente, e risco para cá 2 pontos.
Eu gosto de fazer essa marcação para que a minha espiga fique, a fêmea fique exata. Eu posso agora colocar um sarrafo nessa linha, rente a essa e rente a essa, para ela furar no meio. Mas eu preciso fazer uma aqui, não tem como fugir disso, que será a que vai comandar o meu furo, para que a broca não ande. Então eu vou pregar essa madeira aqui, pregar na madeira mais fina, ou achar do sarrafo. Rente a essa linha, eu vou botar 2 pregos aqui, uma segunda aqui e uma encaixada aqui, até aquela linha de que forma da borda para dentro 1 centímetro. Pessoal, eu preguei essa beirada aqui, com 2 preguinhos finos, ele tá rente àquela linha DK, a linha de 5 milímetros desse lado. Eu posso pregar agora uma segunda aqui, rente à segunda linha, eu posso pregar uma no meio, até onde vai a marcação. Me obrigaria a fazer o furo totalmente reto. Para ganhar tempo, eu vou fazer só o L, mas é maneiras que você tem de fazer o furo totalmente reto. Ou ainda aquele gabarito que fizemos naquela aula de gabarito para furos retos, com broca de aço rápido ou broca chata. Você tem várias opções de fazer esse furo. Eu vou, para ganhar tempo, fazer um L aqui normal, vou botar um sarrafo de pinos, que tá reto a lateral, rente onde é a minha linha, ele vai forçar que a broca entre totalmente encostada nessa quina e reta. Já vai solucionar o meu problema. Pronto. Isso são gabaritos muito rápidos que você faz, que ganham muito tempo e que vão te dar uma precisão no furo, se você não possui uma furadeira de bancada. Que por sinal eu tô te devendo uma furadeira de bancada. Prometi a vocês que faríamos uma furadeira de bancada com precisão e muito diferente. Não consegui trazer ainda porque eu não tive condições de comprar as barras que são grossas para ela, mas nós vamos tentar fazer essa furadeira de bancada porque eu também tô precisando demais dela. Bom, tá feito aqui a nossa quina, jogar agora a broca aqui e fazer o furo. Eu vou marcar a broca com aquela fita isolante, com a fita crepe, para poder limitar mais ou menos com 2 centímetros, 2,5 centímetros, que é a profundidade que eu vou aprofundar, porque aqui ele tem 5, então eu vou jogar mais ou menos uns 2 centímetros, tá ótimo. De espiga 2,5, depois eu faço o mesmo L desse lado para fazer esse segundo furo. Eu tenho um limitador aquele limitadorzinho preto que vai na furadeira, mas eu prefiro fazer com a marcação para você que não tem aquele limitador poder aprender como é que se faz. Por isso que eu evito usar o limitador nas aulas, para que você saiba fazer sem o limitador. Para quem tem o limitador é mais fácil, é colocar o limitador na furadeira, vai furar até o limite. Para quem não tem limitador, vai ter que usar aquela fita, aquela maneira que nós fazemos. Então eu vou marcar aqui mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros de profundidade, vou colocar na broca e vou fazer os furos. Vou iniciar o furo, eu encosto nas duas quinas, na quina do fundo e na quina do lado, sabendo que ele está reto. Ok. Essa broca ela tá com defeito porque eu preciso desgastar lá no esmeril, a haste onde entra na furadeira, então ela vai dar uma bambeada. Mas é um furo de 1 centímetro. Provavelmente a sua broca não dará esse problema, porque a minha eu precisei fazer uma regulagem nela e ela acabou ficando um pouco desproporcional. Ela na verdade é uma broca aço rápido, é uma broca para ferro. Prefiro fazer com ela em vez de fazer com a broca chata 3/8, para não ter que colocar aquele gabarito, aquele trabalho todo, para que você aprendesse como fazer o furo de uma maneira mais rápida. Agora eu vou mudar isso. Para cá eu vou fazer o furo do lado de cá. Com os 2 furos feitos, eu vou fazer a ligação dos 2 riscos e aí vou fazer furos no meio para fazer aquela cava que você já está acostumado a fazer com o formão, aquela parte toda que você já conhece. Pessoal, inverti para esse lado agora. Mesmo esquema, encostar a broca aqui e furar. No canto, bem na quina, para fazer o furo reto. Ok, tá feito 2 furos, agora eu posso fazer mais um furo ou 2 no meio, encostando ela aqui. Aqui não precisa seguir tanto um padrão, eu só não posso passar desse nível para fora. Eu tenho que obrigar a broca a encostar nesse guia, nessa régua, para poder facilitar na hora de cavar isso. Tinha saído a fita crepe, mas eu tinha a marca mais ou menos onde ela deveria chegar. Tá feito. Tirar esse excesso agora, esse pó. Agora nós vamos fazer o risco de ligação. Já dá para você ver os 4 furos aí. É o mesmo sistema de instalação de fechadura de porta. Eu vou fazer agora o traçado para ligar os 4 pela borda. Primeiro essa borda, depois essa borda desse lado. Os furos das pontas, eles estão exatos. Os do meio estão tortos, porque eu não tinha aquela quina, não formei o L. Eu fiz realmente a olho, só encostando na lateral de cada régua para poder facilitar. Agora não tem segredo, é meter o formão aqui de pé, cavar isso e acertar. Tá feito esse furo espiga, que é a nossa fêmea, que é ela que vai comandar o macho. Essa parte do formão você já conhece, já fizemos em outras aulas de espiga. Eu vou acertar isso aqui no formão agora, depois nós vamos trabalhar no macho. Vou dar uma liberada aqui na mesa, vou colocar a morsa para fazer isso mais fácil e a gente já vai começar a trabalhar nesse encaixe, nesse furo. Começar a remover essas partes do miolo para finalizar. Eu tô fazendo isso mais vagarosamente por ser aula, mas você na prática, no dia a dia, vai fazer isso com muita mais rapidez. Mesmo tendo outras técnicas, outros métodos que você vai fazer essa espiga com máquinas mais fáceis, você precisa praticar esse exercício, porque você tem a obrigação de saber fazer uma espiga manual. Pessoal, chanfro para fora, lado reto para dentro da parede, onde vai ser reto. Você já sabe disso. Eu gosto de sempre retomar essa parte para que você não se esqueça. E para quem tá chegando agora saber, o formão é sempre assim. O lado reto para o lado que vai ser reto, o lado chanfrado para o lado que vai ser removido. Bate nas paredes, bem onde tá as linhas, rente. Dá uma afundada de 3, 4 milímetros. O outro lado agora.
Afundou uns 3, 4 milímetros. Pega um formão fino, vem de lado, batendo e removendo isso. Cuidado, porque ela costa do formão, se forçar aqui nessa quina, ele afunda aqui e afunda aqui. Vindo desse lado e vindo desse. Então tenta bater sem apoiar nessa quina redonda daqui, para ele não dar aquela afundada. Evita fazer alavanca, porque a alavanca, na hora de você levantar a madeira para esgarçar e remover, ela força essas laterais. A tentação de fazer uma alavanca é grande, eu sei disso, mas tenta controlar. Desse jeito você faz até buracos para encaixe de venezianas em janelas, como eu já fiz no passado muito para aprender. Quando eu comecei na marcenaria, quando eu era menino, eu era obrigado a fazer esse tipo de exercício. Fazer 15, 20, 30 encaixes venezianas furados e cavados com o formão sem errar. Eu não podia errar. Isso me serviu muito como aprendizado. São coisas antigas que ainda funcionam nos dias de hoje. Você vai pensar, mas hoje existem máquinas. Sim, mas você não pode ficar refém da máquina. Eu nunca vou dizer que a máquina não ajude, eu nunca vou dizer que sou contra a máquina. Nunca direi isso, eu não sou ignorante, não sou hipócrita. Mas é preciso saber fazer das duas formas, com a máquina e sem a máquina. É preciso dominar o manual e a operação com a máquina, porque se um dia a máquina queima, você principalmente que vai trabalhar comercialmente, tem uma encomenda e a máquina queima e você ainda não recebeu ou está sem dinheiro para comprar uma máquina para substituí-la, você precisa saber fazer na mão as coisas que você faz com a máquina. Foi por esse motivo que eu te ensinei a fazer a quebra-quina manualmente, com aquela raspagem, aquela lâmina de raspagem, agora com a plana tupia que nós fizemos e depois com a máquina, com a tupia propriamente dita, porque você precisa dominar todas as formas de ser feito isso. Para mim é muito mais prático chegar aqui somente com máquinas, te mostrar somente o uso de máquinas, fazer tudo em 5 minutos e acabou a aula. E você vai achar lindo e maravilhoso. Só que primeiro, nem todos possuem a máquina adequada ainda, a maioria é iniciante ou robista, está começando, e o principal, o aprendizado. Isso aqui é voltado para te ensinar de verdade, para te ensinar as técnicas. Eu quero que você aprenda de verdade. Tudo que eu faço, que eu te ensino, que eu peço para que você faça exercícios, é para o seu aprendizado. E um dia você vai entender o quanto isso vai te ajudar. Por mais chato e difícil que seja hoje. Eu vou precisar fazer a alavanca aqui e a alavanca aqui. Então eu vou colocar a lâmina do outro formão aqui, ou de uma chave de fenda, para que ela encoste as costas nesse formão, ou na chave de fenda, e não na madeira. Tá feito o nosso furo espiga praticamente certo. Agora com 1 centímetro de largura, 4,5 de comprimento. Agora nós vamos fazer o macho, ou fazer na serra para tentar, você pode fazer no serrote, você já sabe, você vai deixar 2 centímetros de distância, vai achar 1 centímetro no meio, meio para cada lado, acha o meio da sua peça, no caso da minha tem 12,2, então o meio vai dar 11 para cada lado, eu vou achar o meio, desse meio eu vou jogar o meio para cada lado e vou fazer a divisão igual fizemos aqui, vou fazer no macho, para fazer o corte dele, só que eu vou fazer ele quadrado, como eu disse, eu vou considerar que aquela peça espiga é um macho quadrado, um macho convencional. Eu vou colocá-lo aqui quadrado. Ele vai chegar até aqui, até fora das partes redondas. Eu vou trabalhar primeiro com a parte das espessuras da espiga. Depois eu vou fazer por final, por último, o arredondamento dela. Isso que eu tô falando é no macho. Eu vou cortar o macho agora para ganhar tempo. A gente já volta com ele cortado para começar a fazer o acerto dele. Pessoal, cortei a espiga na serra para adiantar. Fiz aquele cálculo que eu te falei que ia fazer de dividir ao meio. Deixei meio para cada lado. Risquei, cortei. Cortei daqui para cá 1 centímetro, daqui para cá 1 centímetro, daqui para cá. Fiz a divisão. Dividir ao meio, meio centímetro, meio centímetro, 1 centímetro no meio. Então ele tá grosso e tá maior que o buraco da espiga. É isso que eu queria. Se você olhar aqui, ele não vai entrar. Ele tá quadrado e maior, porque eu quero trabalhar isso manualmente. Agora eu vou prender ele aqui e ele tá mais grosso. Vou colocar assim de lado para que você consiga ver melhor. Você vai testá-lo sempre assim, na diagonal. Você vê que ele tá bem mais grosso. Agora eu tenho como prender aqui, ir removendo desse lado e ir testando. O arredondamento fica por último. Então eu vou prender ele aqui agora e eu vou passando a grossa com cuidado, umas 2, 3, 4 passadas de cada lado. Eu vou testando. Ou o formão. Vou removendo muito fino e vou testando até que entre com pressão. Aí eu vou trabalhar nas partes redondas. Eu vou botar aqui na amostra rapidinho, dar uma maçada na grossa, dar uma maçada no formão, e a gente vai testando e vendo como é que vai ficar. Só, eu raspei aqui com o formão, com todo cuidado, fui passando, tirando aos poucos, fui batendo daqui pra cá, removendo, muito cuidado. Passei a grossa, o lado liso dela, para mais ou menos chegar perto e fui testando. Se precisar chegar muito perto, você vê que tá faltando pouca coisa, ele tem que entrar com pressão, mas se tá faltando pouca coisa, pega uma lixa 50, uma lixa 60, enrola num sarrafo de madeira reto, encostado nessa parede, nessa parte, e passa, para não correr o risco de remover demais. Eu
vou tirar e vou testar agora. Você joga ele de quina, essa quina aqui já entra. Essa quina aqui vai entrar forçando, mas vai entrar. Então eu tenho que remover um pouco esse lado aqui, essa ponta aqui, esse lado que tá praticamente pronto. Vou desgastar um pouquinho aqui e aí nós já vamos fazer a parte arredondada. Pessoal, descuidei, acabei passando um pouquinho nessa quina de cima. Essa aqui tá certa, essa daqui vai dar uma afinada. Como é que eu resolvo isso? Eu posso colocar uma lasca fina aqui nesse cantinho, ele vai entrar com pressão do mesmo jeito, com cola, uma fatia. Vamos supor, um pedaço assim fino de 1 milímetro. Eu coloco aqui nesse canto, como se fosse uma cunha, força a entrar junto. Ele não vai perder a pressão. Mas foi um erro que eu cometi, eu quero que você veja. Descuido que eu dei, eu fui passar, eu inclinei a grosa mais assim do que totalmente plana e eu acabei deixando aqui mais fino do que aqui. Tudo bem, não vai afetar, mas não tá certo. É para que você entenda. Agora nós vamos trabalhar os limites. Cara, ele aqui, você vê que ele já entra, os dois lados. Agora eu vou trabalhar a parte que precisa ser desgastada, a parte que precisa ser arredondada. A parte arredondada é mais fácil. Você vai colocar ela assim e vai chanfrar ela para cá e um pouco em cima. E vai testando os dois lados e nós vamos testando até dar o encaixe certo. Acabou, não tem muito segredo isso aqui não. Essa parte aqui é muito fácil. Onde você precisa se ater mais é na parte lisa. O lado da grossa reto tem que estar totalmente encostado os dois lados. Se você inclinar um pouco, ele faz isso. Ele faz um rebaixamento como eu fiz aqui. Isso pode acontecer. Tem solução, mas é mais chato. Pessoal, eu coloquei em pé para ser mais fácil. Aqui, ou eu pego o formão e eu quebro as quinas, bem de leve. Só a quininha mesmo, quase nada, meio milímetro. Tira essa quininha aqui, dou aquela leve arredondada nas 4 quinas. Ou eu faço isso, eu quebro com a própria grosa. Só que a grosa, você sabe, 2 passadas e gira, 2 passadas e gira, 2 passadas e gira. Você não pode parar no mesmo lugar. Tá arredondado. Essa daqui eu vou dar uma acertada agora, porque o formão é só para iniciar. Ela é mais grossa que a grossa. Eu tenho que passar em cima e passar embaixo. Passar em cima e passar embaixo. Eu vou colocar agora ele encaixado aqui, só pra gente ver se ele já dá o encaixe. Falta o mínimo do mínimo em algum lugar, nessa ponta aqui. A grossa dá medo, porque agora você é tentadora. Você começa a passar, não percebe que você acaba passando a mais. Eu vou remover agora, vamos fazer o teste com uma peça virada. Tá aí, pessoal, tá redondinha. Se você quiser, você pode lixar para dar um acabamento melhor nela. Eu não gosto de lixar, eu gosto de deixar ela bem assim áspera, até para agarrar a cola melhor. Eu prefiro, mas aí, se você quiser fazer isso para dar acabamento, eu não te aconselho, porque eu prefiro ela áspera para ter como agarrar. Tá pegando aqui, menos de 1 milímetro em algum lugar, coisa muito mínima. Então eu vou passar a grosa com cuidado agora, para não passar do limite. Aí você vai arredondando ela. É muito mínimo. Se eu forçar, ela entra, mas ela pode estourar. No caso do caibro, que é grosso, ele não vai estourar. Mas no caso, se fosse uma madeira com 3 centímetros, por exemplo, de espessura, ela poderia estourar. Então, é melhor você praticar que ela entre com pressão, mas sem exagero. Tá pegando o mínimo do mínimo. Isso são ajustes que a gente vai fazer. Vou te mostrar agora que ela já entra com pressão, e uma pressão boa, não tá exagerada. Pessoal, tá feito o buraco. Essa parte preta aqui queimou da broca, que eu forcei a broca. Vamos colocar. Ela tá roliça, deu uma acertada. Se ficar um pouco elevado aqui, ela não chegar até o final, é sinal que a língua, que o macho, que a ponta do macho tá muito alta. Você pode cortar 1, 2 milímetros, ou você pode cavucar um pouco mais, dar umas furadas, dar uma furada em cada ponta, dar uma acertada, é opção sua, desde que ela não fique fraca. Isso aqui não pode ficar também fraco, você não pode comer demais de modo que comprometa a nossa espiga. Já sabe fazer os cálculos, já aprendeu isso nas outras aulas. Vamos testar agora. Ela tá com uma pressão boa, com uma cola aqui, um preguinho sem cabeça aqui, estaria perfeito. Tá feito, pessoal. Tá encaixada. Tá aí a nossa espiga redonda. Pessoal, estamos chegando ao final dessa aula. Mais uma vez, obrigado por você que está com a gente. Demos início à 4ª temporada. Muita coisa nova tá chegando, muita coisa interessante. Precisamos concluir algumas séries que ainda estão em aberto. E vamos para a próxima aula. Pessoal, obrigado e até a próxima aula.